Fala galera, Felipe Masmania do Footstats, ao lado de João Iso. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha, choveu de São Paulino pedindo esse vídeo, o torcedor tricolor tá esperançoso, mesmo o São Paulo não tendo um mercado de contratações muito agressivo, na verdade nada agressivo, não contratou ninguém, mas conseguiu manter algumas peças bem importantes do elenco, né Iso? Manutenção é a palavra, tanto é que as principais contratações de São Paulo foram as manutenções de alguns jogadores que a gente vai falar aqui no vídeo. E acima de tudo, a manutenção de Fernando Diniz, começando a temporada já, para conseguir impor um pouco mais o estilo Fernando Diniz, a gente vai falar disso mais pra frente. Antes de mais nada, antes de começar, a gente pede pra você que gosta do nosso conteúdo, senta o dedo no like aí, senta o dedo no joinha, porque é fundamental, a gente tá crescendo cada dia mais, estamos com metas ousadas aqui, hein? Pode falar, mas a gente fala mais pra frente, não vamos se empolgar ainda. Não pode se iludir. Mas enfim, se você ainda não tá inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações e comenta aí qual é o time que você quer ver na próxima análise de elenco. É a nona já que a gente tá fazendo, né? Eu acho que é. Mas a gente já tá se perdendo porque é muito time. Mas a gente vai fazer de muito mais, hein, mano? Vai fazer de praticamente todos os times da Série A do Brasileiro. Vocês podem ficar no aguardo, mas vamos lá, vamos começar a falar de São Paulo. Com a principal contratação do time, Thiago Volpi, é contratação, o jogador estava emprestado pelo Querétaro na temporada passada, São Paulo investiu alto para ficar com o Thiago Volpi e ele fez por onde, né? Grande campeonato brasileiro, foi o melhor goleiro de todo o campeonato pelo nosso índice, o índice Footstats. O Volpi que foi anunciado como presente de Natal para a torcida São Paulina, ele que teve números muito interessantes no São Paulo nesse Campeonato Brasileiro, foi o líder em defesa simples no Campeonato Brasileiro, então estava fazendo intervenções bem seguras. O Thiago Volpi, que também foi líder de clean sheets no Campeonato Brasileiro, ou seja, conseguiu ficar sem ser vazado em 15 dos 37 jogos que ele disputou, só não jogou um jogo, o Volpi que foi muito regular nesse campeonato. Liderou a melhor defesa do campeonato e preencheu uma lacuna deixada desde a saída do Rogério Ceni, que o São Paulo não tinha segurança com o goleiro, então Thiago Volpi é o titular para essa temporada. No banco ainda tem o Lucas Perry, que volta de empréstimo, né? Tava no Crystal Palace, é isso? Isso, na Inglaterra. Não jogou lá, né? Foi o goleiro para ser reserva, mas acaba voltando pro São Paulo para ser agora o reserva do Volpi. E o Júnior, goleiro da base aí, que chega para incorporar o elenco como terceiro goleiro. Como a gente já falou, Thiago Volpi o titular, a gente vai esboçando aqui um possível time titular do São Paulo para a temporada posição por posição. Aqui não tem dúvida, assim como entre os zagueiros, a gente fala logo de cara de Bruno Alves e Arboleda. Como a gente falou, o São Paulo foi a melhor defesa do campeonato, muito em função de Volpi, mas também desses dois caras que estavam rebatendo tudo. Foi a segunda dupla com mais rebatidas, a segunda dupla de zaga que mais afastou o perigo lá de perto do Bruno Alves. A gente destaca isso desde 2017, fica o desafio pro Murilão aí pra achar o nosso tweet lá de 2017 falando do Bruno Alves quando foi contratado. Mais uma defesa muito segura, o Arboleda top 5 entre os zagueiros em desarmes, em rebatidas, em bloqueios, então tá mais do que seguro o tricolor. O pessoal fala muito da transferência do Arboleda, que ele vai embora de São Paulo, mas é mais uma temporada que ele vai ficar e teve até uma polêmica nas férias, né, mas o mais importante é que aqui ele tá com a camiseta do São Paulo, polêmicas à parte aí, deu um burburinho danado isso aí, mas Arboleda tá mantido na zaga tricolor. Pra fechar aqui o quarteto de zaga, Anderson Martins, zagueiro de muita segurança também, tá muito bem servido no banco de reservas, um terceiro zagueiro aí do São Paulo, e o Valse, que se lesionou aí, jogador de muito futuro de seleção brasileira, se lesionou, vai passar por uma recuperação bem extensa, até por isso o jovem da base deve ter espaço também, é o Diego, né, que atua como zagueiro, como volante, deve ter espaço no elenco. Capitão do time da Copinha, né, há muito tempo também, o Valse que tava para ser vendido pro Bragantino, né, o São Paulo tava precisando de uma grana aí, mas enfim, como o Masman falou, se machucou, vai ter que ficar esse tempo no São Paulo e isso meio que congelou a transferência pro Red Bull Bragantino. Dupla mais do que consolidada, Arboleda na direita, Bruno Alves na esquerda, assim vai começar o São Paulo para a temporada. Falando agora de laterais, Juan Fran, que chegou no meio da temporada do Atlético de Madrid, teve boas participações, não foi tudo aquilo que se esperava, mas fazendo uma pré-temporada aqui no futebol brasileiro, tendo tido férias, né? Ele estava vindo de um período muito grande sem férias, o Juan pode vingar melhor nesse começo de ano. E já é um atleta bem experiente, né? Não é nenhum garoto, tem 35 anos, lateral direito que passa de uma mudança muito brusca de vida, né? Sai da Espanha e vem pro Brasil aqui. Eu também tenho boas perspectivas pro Juan Fran em 2020, acho que vai jogar bem. Igor Vinícius, mais um dos casos do jogador que estava emprestado, ele veio da Ponte Preta e agora
tá adquirindo em definitivo. O Igor Vinícius, que é um jogador que tem um belo potencial, a gente tá destacando ele desde a Série B, lá de 2018 também. Um cara que tende a evoluir bem nessa temporada. Quer falar alguma coisa dele, Isa? Vou falar. Teve uma boa média de desarmes, 2 por jogo, fez 2 assistências em 19 jogos, um cara bem jovem, vai contribuir bastante pro São Paulo. E aqui na lateral esquerda, Reinaldo, que a gente tá cansado de falar, lateral com um apoio ofensivo muito interessante, foi o lateral com mais gols, com mais finalizações, um cara que tem uma chegada muito boa e se consolidou do São Paulo, agora ninguém mais corneta, o King Naldo, né, como a galera costuma chamar, e o Léo na reserva para lateral esquerda, a gente já escala logo de cara, Juan Fran e Reinaldo tá mantida aqui a melhor defesa do Campeonato Brasileiro de 2019, deve seguir da mesma forma, com Thiago Volpi, Juan Fran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo. É isso. Vamos falar agora dos volantes. Luan, jogador da base, começou muito bem lá no Campeonato Paulista, acabou caindo um pouco de nível mais pro final da temporada, mas é boa peça para esse elenco do São Paulo. Jusilei, que passou boa parte da temporada 2019 encostado no elenco, o Fernando Diniz trouxe ele de volta e pode aí sim, com uma pré-temporada boa, recuperar um espaço no time de São Paulo. A última partida do Jusilei, antes do Diniz assumir o comando do São Paulo, foi em abril, na final do Campeonato Paulista, né? Tinha substituído o Luan, que não pôde jogar aquela partida, né? São dois jogadores que têm boa qualidade no jogo, né? Conseguem sair trocando passes desde a base da jogada, vão contribuir muito, mais uma vez, pro São Paulo. Tietê, que apesar de muita gente torcer o nariz, não conseguir identificar ao certo qual que é a função dele no São Paulo, ele é primordial, ele liderou o São Paulo em passe no Campeonato Brasileiro, é aquele cara que tá em todas as partes do campo, o mapa de calor vai até mostrar bem isso pra vocês, e se destacou em uma estatística que pouca gente vê, mas é bem importante. Ele liderou o São Paulo no terceiro passe para gol e para finalização. Então é um cara que realmente sempre tá lá na base da jogada, ajudando bastante na criação. Ele passa despercebido realmente, né? Não faz tantos gols, tantas assistências, apesar de um bom chute, principalmente com a perna esquerda. Ele que é destro, né? Curioso. É impressionante isso, mas o Tietê ajuda muito, principalmente no estilo de jogo do Diniz, que já treinava o Tietê lá na época do Audax. Enfim, agora teve a chance de reencontrá-lo no São Paulo. E para fechar aqui entre os volantes, mais um destaque de Cotia, Lisieiro, jogador de muita qualidade, tem que ficar atento com as lesões, só ele ainda é bem jovem, já tem um histórico de lesões bem grave, mas em plenas condições físicas é uma baita opção para esse elenco do São Paulo. Eu ia falar que teve sondagem do Reading, que teve uma proposta de 7 milhões de euros, mas o São Paulo prontamente descartou a negociação. O Reading, que também agora tem como seu diretor o Alexandre Matos, que era do Palmeiras. E a gente escala aqui o Tietê entre esses 4 volantes que a gente destacou, porque o cara que vai jogar ao lado dele é meia, é lateral, é volante, é aquele todo campista agora, Daniel Alves, cara que foi bem criticado, muito mais em função de todo o valor e de toda a expectativa que se envolveu na transação dele, do que pelo que ele realmente fez em campo, porque em campo ele foi muito útil para o São Paulo e tem números que comprovam demais isso. Ele estreou lá na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro e desde a sua estreia ele foi nada mais nada menos do que o terceiro jogador que mais deu assistência para finalização, atrás só do Dudu e do Carlos Sainz, que são meias bem caracterizados por esse passe para finalização. Daniel Alves foi o terceiro, foi o primeiro do campeonato em cruzamentos certos, com uma qualidade muito grande, 31% de acerto, que é um número bem alto. O terceiro meia, com mais desarmes, auxiliando bastante também nesse momento defensivo, e além de tudo foi o meia com maior média de passes por jogo, acima dos 60, então ele lidera essa engrenagem do time do Fernando Diniz. Ele que foi bastante polivalente nesse primeiro ano no São Paulo, jogou na lateral direita, na ponta direita e muito no meio de campo. O mapa de calor vai mostrar isso bastante, mas deve ser realmente utilizado no meio de campo. Já era a tendência, né? Quando ele foi contratado, o pessoal dizia que ele ia jogar no meio de campo no segundo ano dele, né? Porque o primeiro ele devia ser utilizado como lateral direito. Mas enfim, Daniel Alves, que ainda tem muita lenha para queimar. Deu 3 assistências para gol e deu 4 segundos passes para gol, que é o passe logo anterior à assistência. 7 então contribuições, bastante né? Importante. Exato. Hernanes, jogador, mais um aí que o São Paulo conta bastante com uma recuperação física para essa temporada, com uma pré-temporada bem feita para conseguir colocar toda a qualidade dele em campo. A principal qualidade dele é a finalização, né? Aquele chute de fora da área muito qualificado. Só precisou de 31 minutos para dar uma finalização, né? O Hernanes nesse Brasileirão jogou pouco, é verdade, mas quando esteve em campo era um cara que arrematava muito ao gol, né? Um cara ambidestro, bate escanteio com a perna trocada. É engraçado realmente o profeta Hernanes, que ainda tem lenha para queimar se tiver bem fisicamente, né? Isso que o torcedor de São Paulo espera.
Everton que começou muito bem pelo São Paulo, mais um dos casos, fica até repetitivo falar aqui, mas das questões físicas, né? O Everton, que sempre foi um jogador que se lesionou muito, não é exclusividade do São Paulo, na época do Flamengo ele já se lesionava bastante também, mas está recuperado agora, deve iniciar a temporada como opção para o elenco, e é um jogador que agrega demais, né? Aquele motorzinho lá pela beirada do campo, pelo canto esquerdo, ele marca, ele ajuda bastante na criação, chega na frente, jogador de muita qualidade. Bem interessante, assim como o Igor Gomes, né, que é um jogador adorado pela torcida do São Paulo, tá na disputa do pré-olímpico no momento que a gente grava esse vídeo aqui, mas deve se juntar ao elenco lá em fevereiro e deve ter muitas chances o Igor Gomes, que agora no segundo ano dele vai ter mais maturidade para conseguir fazer mais gols e assistências. Ele acaba aparecendo pouco nos números, né, mas é um jogador que tem um papel muito fundamental, ele faz o time andar, ele sempre tá se apresentando para receber passes como opção. Não se omite, né? Não se omite jamais, Igor Gomes, mais um destaque de Cotia. Para fechar aqui entre os meias, Vitor Bueno, outro daqueles casos, jogador que estava emprestado e agora foi adquirido pelo Dinamo de Kiev, né? Tava no Dinamo. E também teve uma negociação aí junto do Santos, né? Que acabou pegando o Raniel. Esse verdade. foi uma das saídas aí. Agora o Vitor Bueno tem seus direitos econômicos e federativos ligados ao São Paulo. Ele que foi artilheiro da equipe, né, no Campeonato Brasileiro, fez 6 gols em 28 jogos, cara que finalizava bastante no elenco do São Paulo também. Pode ser bem útil. Shailon, que volta de empréstimo, tava no Bahia na temporada passada, começou muito bem na época dos estaduais, Copa do Nordeste. Shailon tava tendo um destaque bacana, mas depois foi meio que deixado de lado pelo Roger Machado, não chegou a ter muitas oportunidades no segundo semestre, mas chega aí como mais uma opção pro tricolor. E Gabriel Sara, mais um menino de Cotia que deve ter espaço, galera tá bem esperançosa com ele. Você falou do Gabriel Sara, ele que fez um baita de um jogo, né, na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, quando o São Paulo foi com um time inteiro de reservas, deu um passe lindo também para um gol ali do Toró na última rodada, né? E também falando um pouco mais do Shailon, ele que fez 5 gols e 4 assistências em 30 jogos, e como o Masman falou, muito mais no começo da temporada. Depois que chegou o Roger Machado e saiu o Anderson Moreira no Bahia, o Shailon acabou não jogando, e esse é um dilema que ele pode enfrentar novamente nesse ano. Daria para colocar o João Rojas, né? Não tem o tio, é João Rojas mesmo aqui, mas ele ainda tá voltando de contusão, mas é um jogador que quando estiver apto pode agregar bem nesse elenco. E 2 elenco. lesões bem sérias, né? Verdade. Entre todas essas opções, a gente coloca Daniel Alves como um segundo volante aqui ao lado do Tietê, função que ele exerceu bastante em 2019. Hernanes como um meia centralizado, camisa 10 mesmo. Pode ser o Igor Gomes aqui também, como o Igor Gomes está na seleção olímpica, o Hernanes deve começar como titular, e o Vitor Bueno aqui pela esquerda também, roubando a vaga de um dos caras mais valiosos desse elenco, né? A gente já vai falar dele, mas o Vitor Bueno fez por onde, vai começar a temporada como titular realmente, então a gente também adota esse critério de meritocracia que o Diniz adotou. É verdade. Falando agora dos atacantes, a gente começa por Antony, a principal promessa desse elenco, um jogador que liderou o São Paulo em diversas estatísticas. No Campeonato Brasileiro, ele foi o primeiro do tricolor em assistências, em dribles, em faltas recebidas e em finalizações. Foi ainda o atacante do campeonato com mais passes, um cara que tinha uma participação muito ativa no time do São Paulo, principalmente com o Fernando Diniz, e o quarto atacante com mais desarmes, ajudando bastante também no momento defensivo. O Antony, que vai ser jogadorzaço, foi muito assediado pelo mercado europeu, por enquanto está no São Paulo, tem que ver até quando, porque o São Paulo precisa vender. É isso, o São Paulo quer a bagatela de 20 milhões de euros para liberar o Antony, que disputa o pré-olímpico. O Antony que é titular da seleção brasileira, ali, olímpica, que é comandada pelo Jardine, né? É verdade. Que tinha começado, né, o ano de 2019 no São Paulo, acabou não ficando, né? O pessoal já sabe dessa história, mas o Antony dispensa comentários, né? Joga muito, mesmo com pouca idade. E foi o líder do São Paulo na temporada em participações diretas, mas aí o que acontece? Foi com um número muito baixo entre os 20 times da Série A, o São Paulo teve o líder em participações diretas com o menor número de gols e assistências somadas. Foram 12 participações do Antony, nenhum outro time teve um jogador que tenha liderado com menos, né? Então o São Paulo precisa corrigir isso, porque teve o pior ataque da sua história, né? Pois é, teve o pior ataque em média na história, então foi bem preocupante o ataque do São Paulo em 2019 e, né, como você falou das questões das participações diretas, nem os rebaixados tiveram jogadores com menos, né, do que 12 participações diretas. Tem o Elinho também, jogador que deve voltar a ganhar espaço, o Elinho que começou com uma promessa aí bem grande, chegou a ser titular lá na pré-Libertadores, mas perdeu bastante espaço, deve começar a temporada até como titular, né, lá pelo lado direito do campo, já que o Antony não está disponível.
E o Toró também, mais um de Cotia, tá recheado de promessas aqui esse time do São Paulo, foi bem na última temporada. O Toró fez alguns golzinhos, né? Foi o primeiro ano dele como profissional, joga como ponta, como centroavante, quando não tá disponível o único da posição aqui no elenco, que a gente já vai falar agora, mas é um jogador que tem que maturar, assim como o Elinho, né? Que também teve uma época que jogou no Sub-23 do São Paulo aí, e agora volta para jogar em definitivo no profissional. E para fechar o elenco, essas duas peças, Alexandre Pato, que não foi bem em 2019, muito abaixo do esperado, muito abaixo do que ele já fez com a camisa do São Paulo. É um problema crônico aí da carreira do Alexandre Pato, ele que é meio desligado, parece que não se conecta muito no jogo e não teve bons números no ano passado. No Campeonato Brasileiro ele precisava de 8,2 finalizações para fazer um gol. Essa eficiência não é nada boa. 18º atacante em eficiência ofensiva, né? Então realmente estava precisando de muitos chutes para conseguir guardar o dele. Fez 5 gols, é verdade, foi o vice-artilheiro do São Paulo, mas a régua joga para baixo, né? Porque o São Paulo fez poucos gols no Brasileiro de 2019, foi o 8º pior ataque, enfim, né? E o Pato é reflexo disso aí, tem que melhorar muito, né, para conseguir render em 2020, que deve começar como reserva. Até porque esse ano o salário dele vai lá para as alturas, Mudou, né? Tinha uma cláusula ano passado, ele chegou ganhando pouco, né? Pouco, a gente pode dizer assim, mas esse ano o salário dele tá bem alto, então ele tem que responder mais ainda. Até porque ele recusou uma proposta da Arábia nos últimos dias aí, então tem que corresponder em campo. E para fechar com o Pablo que teve aquela temporada fantástica de 2018 pelo Atlético Paranaense, São Paulo investiu muito alto na contratação do jogador, acabou não atuando tanto, né? Ele atuou em só 46% dos jogos do São Paulo na temporada, mas quando esteve em campo conseguiu responder à altura. Quando esteve em campo, 30% dos gols foram do Pablo, ele que foi artilheiro do São Paulo na temporada com 7 gols. Então a régua joga muito para baixo. A gente falou de participações diretas do Antony, então você ter um artilheiro do ano com 7 gols é muito preocupante. Mais um cara que estava precisando na casa de 8 finalizações para fazer um gol, 7,8 em toda a temporada, foi a eficiência ou nem tão eficiência ofensiva assim do Pablo. Mas enfim, a gente escala aqui Antony na ponta direita, não tem como deixar de ser diferente, e lá na frente o Pablo como camisa 9, na expectativa de que ele vai conseguir responder bem e atuar mais mesmo nessa temporada. Bem parecido aí com o time do ano passado, mas a gente tá botando fé que com essa pré-temporada já feita pelo Fernando Diniz, ele estando no comando da equipe desde o campeonato estadual, ele vai conseguir fazer o time ser mais Fernando Diniz. A gente pegou alguns números aqui do São Paulo sob o comando do Fernando Diniz no Brasileirão de 2019. Na questão dos passes, até que conseguiu um número próximo do que costuma ser os times do Fernando Diniz, acima dos 500, foi o time que mais trocou passes no campeonato, mas não conseguiu concluir tanto em finalizações, foi só o 9º em média de finalizações, abaixo das 13 por partida. Então o São Paulo não estava conseguindo chegar na frente do jeito que o Fernando Diniz costuma gostar. A gente falou lá no começo que o São Paulo foi a melhor defesa e também teve números interessantes nos desarmes, né? Foi o time que mais desarmou, também foi o time que mais cometeu faltas. Então parava aquelas jogadas com aquelas chamadas faltas táticas, né? Isso é uma coisa legal do Fernando Diniz, que conseguiu acertar esse problema crônico das equipes dele, que é a questão da transição defensiva, né? Sofria muito em contragolpes, deixava muitas lacunas na defesa, mas o São Paulo foi muito bem nesse quesito aí, vamos ver para 2020, para que ele consiga ter um começo de ano bem interessante, para aliar bem essas questões ofensivas aí, que a gente sabe que é o chamariz, né, do Fernando Diniz. Perfeito, conseguiu ser muito combativo, vamos ver se ele consegue encaixar exatamente isso, conseguir ser sólido lá atrás e fazer aquela pressão lá na frente que a gente já está acostumado a ver nos times do Fernando Diniz. Para passar a régua, para fechar a conta, uma tela com as 27 peças que a gente destacou. Essa tela a gente vai soltar também nas nossas outras redes sociais, no Twitter, no Facebook e no Instagram. Se você ainda não segue a gente por lá, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, é só entrar lá para conferir. E é isso aí, essa foi nossa análise. Se você gostou, não deixe de dar o seu like, senta o dedo no joinha aí, porque é fundamental para a gente crescer cada vez mais. E se ainda não é inscrito no canal, caiu aqui de paraquedas, nem sabe direito o que é Footstats, o que é isso, se inscreve aí no canal porque você não vai se arrepender. Tem vídeo todo dia falando de todos os times do Brasil. Esse ano a gente vai falar e vai falar muito por aqui. Vai falar mais ainda do que em 2019. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência e deixe nos comentários quem vocês querem que a gente analise aqui no próximo vídeo. Muita gente falou de Atlético Mineiro, Curitiba, Goiás, Atlético Paranaense. Fortaleza. Então, exato, Sport. Deixem nos comentários aí que a gente vai atender os pedidos de vocês. A voz do povo tem sido a voz de Deus aqui. O São Paulo foi o vídeo que a galera mais pediu da última vez que a gente pediu. Então quem vocês pedirem a gente vai trazer na próxima análise. A gente fica por aqui. Um grande abraço e até mais. Falou, tchau, tchau.